Fala meus queridos, hoje o vídeo vai ser um pouco mais diferente, então se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe, deixe aquele seu super like, super comentário, ative o sininho de notificações. E hoje eu vou contar, creio que muitos de vocês vão se identificar desde o meu início da minha trajetória, como eu saí de uma vida de pedreiro para uma vida de milionário que eu tenho hoje, onde que eu tenho a casa avaliada em 4 milhões e meio de reais, carro que eu quero e consigo fazer a viagem que eu quero. E vou falar para vocês desde o início da minha trajetória, as dificuldades que eu passei, creio que muitos de vocês passam a mesma coisa, não só em questão mercado financeiro, como em questão a vida pessoal também. Mas antes só deixa eu pegar aqui e bater a minha meta do dia, tá? Sobre zona de retração aqui, em 3, 2, 1 e pegando para venda aqui, finalizando aqui, deu empate normal. Vamos pegar aqui agora no ponto de gatilho para ela, vai descer e vai retornar para cima agora novamente. Então já peguei para compra. Vamos lá, batendo a meta do dia 3.200, já batemos a meta de hoje. E galera, seguinte, vou falar para vocês aqui, 371, para vocês como eu saí de uma vida que resumidamente não tinha quase nada, devia aluguel, água, luz. Teve tempo que eu sempre falo para meus mentorados que eu comia só miojo. E no tempo disso daí, o que acontece, meus queridos? Começando agora a primeira parte da história. Tinha 19 anos, tá, galera? Esses meus 19 anos de idade eu não sabia o que fazer da minha vida. Eu não tinha estudo completo, tá? Ainda hoje, o que eu posso falar para vocês nessa parte do estudo? Não tinha estudo completo naquele tempo, não sabia o que fazer na minha vida e eu estava trabalhando de servente de pedreiro. Não era nem pedreiro para início de conversa aqui com vocês. Ganhava literalmente R$ 70 por dia, nada mais, nada menos que isso. E no começo da minha história, eu sempre tinha aquela fome, aquele sonho grande de ficar vencendo, ou seja, não se resumir a uma vida de trabalho, de ser um assalariado ou um CLT. E no começo teve 3 meses mais horríveis que eu passei na vida, foi onde que eu não estava vendo saída pra nada. Tentei diversas coisas, ou seja, trabalhar de servente, catar latinha, já tentei catar para poder colocar um peso ali em algum momento do dinheiro para a gente conseguir fazer alguma coisa e não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar conta de luz e teve tempo que eu comi 2 semanas só miojo porque eu não conseguiria comprar nada de comida. Eu estava morando sozinho e estava vendo sem fim na minha vida. E aquele tempo lá, de 19 anos, eu cheguei a um momento que eu quase caí em depressão porque eu não sabia aonde eu ia parar, aonde eu iria chegar com toda aquela minha mentalidade de vida. E buscava sempre estudar o máximo na internet, buscava sempre mudar de vida. E teve um tempo que chegou uma pessoa muito abençoada, e começou a conversar comigo. E nisso ela falou pra mim que, olha só, eu lucrei hoje R$ 900 no mercado financeiro. E eu, sem saber o que era o mercado financeiro, porque aquele tempo lá não era quase nada conhecido, só tinha duas corretoras antigamente, que era a Cotex e a IKE Option, famosos. E a XP em investimentos, se não me engano, estava começando a estourar. Faz muito tempo isso, meus queridos, muito tempo. E no meio de tudo isso, o que aconteceu? Essa pessoa muito abençoada mostrou como que funcionava o mercado financeiro. Eu vou tentar. Só que detalhe, eu não tinha R$ 100 para começar, eu não tinha R$ 50, nem R$ 10 para colocar ali, porque tudo já estava contado para aluguel. E no meio de tudo isso daí, comecei a estudar, caí em várias vezes naquelas promessas falsas de cursos, de comprar disso, daquilo. Cheguei a pegar empréstimo uma vez para conseguir. Isso daí não foi nem empréstimo no banco, não estamos falando de empréstimo bancário, vocês sabem do que eu estou falando. E no meio disso daí, não consegui reembolso porque o curso foi horrível. Era um curso onde que você conseguia pegar várias estratégias gratuitas no mercado financeiro, principalmente no YouTube. Aí eu tive que vender a única coisa de locomoção que eu tinha, que era a bicicleta, para poder pagar esse empréstimo de R$ 500 ali, que eu comprei um curso aquele tempo, para vocês terem uma noção. E no meio de tudo isso daí, quase desanimei, galera. Literalmente quase desanimei. Fiquei muito tempo correndo atrás do que realmente importa. Então comecei a conseguir um bom trabalho. Eu comecei a me dedicar ali. Estava ganhando 1.250 por mês, que era o tempo do salário antigamente que tinha ali por 2017, 2018. E no meio de tudo isso, galera, comecei
a me dedicar mais a estudo, comprei alguns outros cursos. Esse salário meu era de servente de pedreiro e consegui finalmente uma boa estabilidade entre aspas, onde eu conseguia manter o aluguel, luz, comprava ali miojo ainda, arroz e ovo. Era literalmente isso que eu tinha para comer. E muita gente falava, cara, volta a estudar, volta pro trabalho, volta a fazer isso daqui, volta a fazer isso dali. E não, jamais vou me render ao sistema. Não vou me render ao sistema onde que eu vou querer morrer ganhando um salário mínimo, morrer ganhando a um salário de CLT. Não. Continuei estudando, foquei. Caí mais em diversos golpes de falsos cursos de traders naquele tempo, falsas mentoria, e era tudo uma picaretagem. Que naquele tempo eu comecei a quase desanimar do mercado, só que eu pensei, se eu começar com a minha base, minha estratégia, eu vou criar uma aqui. Comecei a estudar, comecei a criar, comecei a analisar o mercado, desenvolver o meu próprio sistema de análise, desenvolver o meu próprio sistema de estratégia para fazer as operações. E no meio de tudo isso eu demorei em torno de mais de 5 meses só para começar a ter algum tipo de resultado, porque foi erro atrás de erro, acertos era muito raro. E depois desses 5 meses eu comecei a lucrar. No primeiro dia eu lucrei R$ 10, no segundo dia eu lucrei R$ 30 e assim foi indo, porque a gente precisa só acertar uma vez na vida. A partir do momento que você acerta uma vez na vida, tá feito, meus queridos. Então, no meio de toda essa confusão, de toda essa dificuldade que eu tinha, eu jamais desanimei. E galera, sobre isso, eu quero deixar um sentido nessa história que nunca desanime, galera. Nunca desista, não importa o que vocês estão passando, não importa o que está acontecendo, tá, galera? Se for para vocês confiarem num trade, depositarem lá sua confiança, adquirirem mentoria, curso, não tenham medo, tá, galera? Não tenham medo. Depois disso daí, o que aconteceu? Queria lapidar mais a minha estrutura, queria lapidar mais o meu tipo de análise técnica. Conheci um trader americano, não é brasileiro, um trader americano. E esse trader americano foi literalmente o que mudou tudo. Ele era um do... Economizei o máximo no meio de tudo isso, tá? Economizei o máximo, literalmente o máximo no meio de tudo isso. Eu fui lucrando ali em média por 4, 5 meses, eu acho que foi quase 15 mil de lucro. E esses 15 mil que eu tinha, tá? Eu não me mudei, não mudei minha vida ainda. Eu juntei tudo e paguei um curso, tá? Um curso mentoria de um trader americano de Nova York. E foi mais ou menos ali na época, foi 4 mil dólares, se eu não me engano. Então, literalmente quase 15 mil reais aqui. Não, foi 3 mil, 3.200, 3.500 mil dólares ali mais ou menos. E que deu a luz no fim do túnel. Era tudo que eu tinha e decidi arriscar. E... Calma aí que minha garganta tá até ruim aqui, eu tô com falta de água aqui. Aqui, meus queridos. Então, no meio de tudo isso daí, decidi arriscar e fui pra mentoria. Não sabia falar porcaria nenhuma em inglês, mas mesmo assim eu fui. Aí eu expliquei pra ele lá. Ele sabia, graças a Deus, milagrosamente falar português, francês e era alguma outra língua lá que eu nem lembro o nome lá, porque eram muitas pessoas que compravam esses métodos com ele. E no meio de tudo isso daí ele me explicou, hoje ele não é mais trader, ele é aposentado, ele já é bem velho, já deve ter uns 70 e poucos anos. E no meio de tudo isso daí ele me ajudou muito, aonde que eu realmente consegui mudar de vida. Depois de mais ou menos 1 ano e meio tentando, buscando, correndo atrás, eu comecei a fazer meus primeiros lucros. E não, a gente não está falando de lucro de R$ 900, R$ 1.000, 1.500 aí para final do mês, não. A gente está falando de 20 mil para cima de lucro mensal. E no meio de tudo isso, no segundo ano, eu comecei a tirar ali em média 25, 28 mil reais por mês. E no meio desses meus faturamentos, vocês acham que eu me mudei? Não, eu continuei tendo a mesma vida. Por quê, galera? Um conselho bem importante para vocês. Quando a pessoa está ganhando dinheiro, você não se alavanca na vida. Quando você está começando ali, começando com seus 10, 20, 30 mil,
ali, não se alavanca na vida. Não sai da sua casa na hora, não sai do seu emprego na hora, se mantém. Por que eu digo isso? Porque, meus queridos, o que vai te dar riqueza é liquidez. Quanto mais liquidez você ter, mais tempo você vai viver na sua riqueza. Vai acumulando. Eu só saí da minha casa, eu fiz uma promessa comigo mesmo. Só vou sair quando eu tiver faturado R$ 1 milhão. A partir do momento que eu alcançar 1 milhão em liquidez, aí sim eu consigo ir para uma casa melhor, uma locomoção de vida melhor, consigo tirar alguma coisa ali. E eu fui. Vocês acham que eu fui já por uma casa de 10, 30 mil de aluguel? Não, meus queridos. Eu saí de uma casa onde que era quase literalmente R$ 800 de aluguel. A gente foi. Eu fui literalmente para uma casa que cobrava R$ 4.000 de aluguel. Foi para isso, não foi nem mais. Não comprei carro, galera. Carro tinha em mente de eu só vou comprar um carro de 100 mil a hora que eu tiver 5 vezes mais o valor agora. Fiz 5 vezes mais um valor em 7 meses. Eu consegui faturar 500 mil no meu terceiro ano. E aí eu comprei um carro de 100 mil reais. Então a gente está falando aqui, galera, de o mercado financeiro. Ele tem uma estrutura boa, eles têm uma estrutura básica, ele tem uma estrutura sólida para a gente ter grandes resultados de acordo com nossos potenciais. Muita gente fica, Sheik, por que tu não saca da banca? Tu fica acumulando sempre a banca no mercado financeiro. Por que você não faz 10 mil e saca? Porque eu vou sacar, vai atrasar mais ainda a minha estratégia. A estratégia de gerenciamento que a gente faz aqui, galera, é uma estratégia de gerenciamento de juros compostos. Se eu tirar da minha banca, a estratégia sobre juros compostos ele vai diminuir a minha meta diária. Então não tem sentido eu sacar. E por mais que eu fale aqui sobre a minha história, tudo que eu conquistei até hoje, hoje eu tenho o carro que eu quero, hoje eu tenho 3 carros, tá? Desses 3 carros, tenho um que é um SUV e tenho 2 esportivos, tirando a casa e 2 apartamentos que eu tenho. E isso, graças a Deus, a minha persistência, eu não desisti, eu continuei, eu tinha tudo para desistir. Literalmente tudo para desistir e hoje eu estou aqui falando para você que está aí me assistindo, não desista. O que você tem para correr atrás do seu sonho, o que você tem para investir, invista sem medo. Dinheiro se recupera. Tudo se recupera, menos o tempo. E quanto mais você deixar esse tempo passar, mais você vai ficar para trás, mais vai ser a dor de arrependimento. Tudo se recupera, menos tempo. Inclusive dinheiro se recupera. Se você tem para investir 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais no que você acha que dá certo, invista. Tá, galera? Invista. Achei que tenho medo de comprar uma mentoria porque eu tenho 30 dívidas para pagar. Você revê suas prioridades. Você vai pagar uma dívida e vai ficar 29 dívidas ainda e você não vai mudar nada na sua vida. Você vai ter falta de conhecimento, você vai ter falta de uma estrutura e falta de uma solução. Enquanto muita gente que esteve aqui comigo na mentoria, e eu tenho feedbacks no meu Instagram, eu tenho feedbacks no grupo onde eu falo para todo mundo. O que aconteceu? Tinha gente que tinha 4, 5 mil reais em dívida, decidiu colocar na mentoria, colocou na mentoria, teve solução, hoje não tem mais dívida e hoje vive tranquilamente ali 2 meses atrás para cá, a pessoa ali, um dos meus top mentorados já faturou mais de 25 mil reais. E eu tenho provas aqui, eu tenho áudios deles falando, eu abro o grupo lá, meu principal, para eles falarem, e vocês sabem disso, a maioria que está me assistindo, que está no meu grupo já viu isso acontecendo, e está no meu Instagram também. Todos os depoimentos de alunos ali. A gente faz acontecer. Porque a gente não passa só estratégia sobre LTA, LTB. Essas porcaria de LTA, LTB é uma bosta isso daí, galera. Você me perdoa o palavreado, mas é literalmente isso. Falso GIP, falso... Pelo amor de Deus, meus queridos. A gente passa aqui gerenciamento de juros compostos, gerenciamento de gestão de banca, fazer um bom gestão, fazer um bom investimento, como você pode fazer para não quebrar sua banca e ter um bom gerenciamento de 2% ao dia sobre o valor da sua banca, estratégia e demais coisas, galera. A gente tem tudo isso daqui, tá? Preparado para vocês no melhor caso o possíveis, tá, galera? Então muita gente hoje em dia fica se questionando sobre tudo que deve ser feito, tá, galera? Mas uma coisa que eu realmente aconselho vocês, tá, é saber fazer a mudança do seu dia a dia, tá, galera? Então para vocês terem uma noção aqui, tá,
como que eu posso explicar para vocês aqui? Uma noção básica aqui para vocês terem, tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, do que eu falo para vocês é sobre gerenciamento, tá, galera? Gerenciamento. Vou mostrar para vocês aqui para vocês verem como funciona cada parte de um bom gerenciamento, tá? A gente está aqui na planilha. Temos a planilha aqui, meus queridos, de várias coisas aqui, ó, projeção de gerenciamento. Essa projeção de gerenciamento, galera, a gente tem meta 2% ao dia, tá? Com tantos de entradas aqui sobre juros compostos. Vamos colocar aqui 5 mil, tá, galera? Para vocês verem que é 5 mil de início de banca. Aqui, meta 2% ao dia. Para vocês verem que isso daqui é tudo passado na mentoria. Primeiro dia aqui 5.100, segundo dia 5.202, terceiro dia 5.306, quinto dia 5.520, tá, galera? Então isso daqui a gente sempre faz num melhor estilo o possível, tá? Gerenciamento de entrada, aqui tem todas as metas terceiro diários. Daqui tem entradas iniciais, então temos tudo passo a passo detalhadamente aqui para ser feito, tá, galera? Então a gente sempre mostra o máximo possível disso daqui sobre um bom gerenciamento, sempre de acordo com as projeções, tá, galera? Então isso daqui eu sempre busco falar para todos vocês. Em 30 dias vocês podem ter um lucro de R$ 8.113 aqui, tá? R$ 8.113 e é o que eu mais busco falar para todo mundo. Meta de 2% ao dia sobre juros compostos é uma das melhores estratégias que tem no mercado financeiro hoje em dia, tá? E muita gente fica questionando sobre o tipo de gerenciamento, o tipo que ser feito. Esse daqui é um dos melhores que tem, tá? E detalhe que na mentoria é cedido esta planilha gratuitamente para você, tá? Isso daqui é cedido gratuitamente para você. Na mentoria já está incluso todo esse material aqui. Caso vocês queiram entrar para a mentoria, pode me chamar ali embaixo. Que isso daqui, galera, ó, juros compostos, valor de entrada, gráfico, 87% payout. Então isso daqui calcula automaticamente tudo que você precisa. E é isso que eu falo para vocês. Se vocês querem mudar de vida, se vocês querem ter várias soluções, vários caminhos para ser tomado, a chance está aqui. Tá? É o último dia, últimos, deixa eu ver, hoje é dia 28/11, tem mais 2 dias ainda, tá, para vocês entrarem, porque senão é só no próximo ano, e você vai passar o final de ano com a mesma vida, o mesmo pensamento de sempre. É isso que eu falo para todos vocês, galera. Então eu vou ficando por aqui, fé, paz, luz, prosperidade para todos vocês. Eu, Shake Trader, fico por aqui, um grande abraço a todos meus queridos e valeu!